bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo, para motivar e inspirar pessoas. Toda quarta-feira às 20 horas tem episódio exclusivo aqui no canal do YouTube, então já se inscreve e dá um like para você não perder nada. E hoje o nosso tema é até onde você vai para agradar? Quando o dinheiro paga a conta do vazio. E quem eu trouxe para falar desse tema são duas terapeutas sistêmicas e ex-vozinhas, a Priscila Almeida e a Vanessa Augusto. Então já fica por aí, que eu tenho certeza que esse episódio tem um conteúdo potente para o seu autoconhecimento. Já segura aí, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Paladares da Natureza, são geleias veganas com pedaços de fruta. Então já segue o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você encomendar a sua. Contix Contabilidade. Todo empreendedor precisa lidar com os números aí de uma forma estratégica para alavancar o seu faturamento. Então já chama a Juliana no QR Code que está aparecendo que ela vai te ajudar. E ela enviou aqui para gente um brinde exclusivo. As nossas convidadas já chegam aqui hoje ganhando presente, que depois eu vou entregar para elas aqui no final. E também a Mara Manzoli. A Mara Manzoli ela é consultora de estilo e imagem. Então a gente precisa aí aprender que se vestir é muito mais que colocar uma roupa. É sobre você usar a imagem ao seu favor. E ela também vai fazer você ter muito mais resultados aí no seu negócio, eu tenho certeza. Já chama a Mara aqui no QR Code para te ajudar. E agora chegou a hora da gente conhecer as nossas convidadas. Eu estou super feliz, porque elas já estiveram aqui no Pod Café de forma individual e agora voltam juntas aqui para desconstruir aí a síndrome da pessoa boazinha e também a compulsão por agradar. Como as pessoas usam aí muito dinheiro como válvula de escape. Sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer, né, ter vocês aqui no Pod Café pela segunda vez, e agora juntas aqui. A gente também está feliz, Mel, de estar aqui com você hoje, né? E passa um filme na nossa cabeça quando a gente chega aqui, né, Pri? Passa Exatamente, um é muita filme. gratidão de estar aqui junto, voltar para cá com você e estar aqui junto com a Agora Vanessa. junto. Gente, para quem quer conhecer um pouquinho da trajetória, tanto da Vanessa quanto da Priscila, elas gravaram aqui, foram episódios incríveis também. Vocês trouxeram muito conhecimento, né? Trouxeram todo esse conhecimento aí das terapias para ajudar pessoas. Então, é o episódio 7 e 11. Já corre aqui depois no canal do YouTube para assistir também. E eu já quero começar fazendo uma pergunta que acho que todo mundo quer saber. Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu em 2023. A gente estava fazendo uma formação terapêutica, né, com as nossas professoras, a Cris e a Camila, que a gente também tem uma imensa gratidão por isso. A gente estava lá como aluna, aí a Pri e eu se conectando online, né, naquele momento ainda. Depois, isso foi em setembro de 2023. Quando foi janeiro de 2024, a Ana Lisboa fez um workshop aqui em Alphaville. E aí a gente descobriu por acaso no Instagram que a gente estaria lá presencialmente. Então a gente Nossa, aproveitou a oportunidade, né, para se encontrar olha que presencialmente bacana. nesse workshop. E aí a gente presta atenção porque foi tudo rápido, tá? Nossa trajetória é muito rápida. Era realmente para se conectar, É, então. janeiro a gente se encontrou presencial e assim, parecia que a gente já tinha amizade de muito tempo, né? E aí, quando foi metade do ano, a Pri estava ainda em projeto de se mudar para Recife, né? Daqui de São Paulo para lá. E aí a gente falou, Pri, vamos fazer alguma coisa junta? Vamos bolar uma estratégia terapêutica juntas? Aí ele falou, vamos. Aí a Pri virou para mim e falou assim: eu tô com vontade de fazer algo sobre a síndrome da pessoa boazinha. Falei, vamos lá. Aí no mesmo instante que ela me falou, só devolvi a conversa do WhatsApp, todo o script Nossa! direto. Aí a gente começou a fazer as lives juntas no Instagram, né? De julho até agosto. E aí a primeira turma da Boazinha foi em agosto de 2024. E agora a gente está com a nossa quinta turma, desde então. Uau! E isso faz um ano? Um ano, fez um Um ano agora. ano? É, Nossa, muito fazendo rápido. aniversário. Exatamente um ano. A nossa quinta turma agora, em agosto, é um parabéns. É Parabéns, uma inauguração, meninas. assim, é uma celebração, na verdade, né? Do que a gente construiu Sim. dessa junção. E aí eu brinco com a Van, né? Parece que vem de muitos e muitos anos essa construção, mas tem só um ano. Tem só um. E quanto conteúdo, quantas transformações, quantas vidas passaram por nós nesse um ano.
E toda essa transformação faz a gente conseguir olhar e aprimorar cada vez mais para que essa jornada ela seja ainda muito maior no mundo. Nossa, e eu olho vocês, como eu conheci vocês lá atrás também. Gente, parece que faz muito mais tempo. É realmente Não aí é? o universo colocou vocês juntas para transformar muitas vidas também. Fico Exato. muito feliz, muito feliz. E vocês, eu vejo lá que vocês colocam o título lá de ex-bozinhas. Gente, me deixou muito curiosa esse tema. Como a gente pode definir? Vamos falar sobre isso um pouquinho? A ex-bozinha, essa síndrome da pessoa ex-bozinha, é assim que fala, né, Van? Mel, é um negócio assim que é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, porque quando a gente fala da pessoa boazinha, automaticamente a gente não quer ser considerado uma pessoa ruim. Ninguém quer ter o título de ruim. E quando a gente fala que É é verdade. ex-boazinha, todo mundo olha atravessado pra gente. Agora, ser bonzinho é diferente de ter atos de bondade. E a gente não aprendeu isso. Quando a gente desenvolve a necessidade de colocar o outro à frente de todas as nossas necessidades, a ponto de não sobrar tempo para eu cuidar de mim, para eu tomar decisões, para eu ocupar meu lugar no mundo, a gente vai para o lugar da compulsão por agradar. E quando eu tenho a compulsão por agradar, eu consegui compreender o mundo que, para ser amado, eu Olha, preciso fazer o tempo todo atos de bondade. o bonzinho vira até bobinho, né? Vamos colocar entre aspas. Verdadeiramente E não isso. faz bem pra ninguém. Não, não é saudável, não é saudável na vida pessoal, não é saudável nas relações amorosas ou sociais, não é saudável na vida profissional e para quem é empreendedor é um problema gigantesco, porque como é que você Nossa, cresce dando para o outro sem exercitar a troca de receber? nossa, é E a gente verdade. brinca assim com o título, né? Parece bonitinho, parece engraçadinho, mas é um problema muito sério. Que quando a gente empurra para debaixo do tapete, a gente fica num lugar onde a gente não se vê, não se reconhece. A pessoa boazinha, ela não vê a si mesma. Então, ela carrega É muito. uma pessoa que só serve. É uma pessoa que só serve, só acha que ela tem utilidade, na verdade. E aí ela acaba se apagando dela mesma. E a Olha, gente, é difícil até essa caracterização, para quem não está acostumado, para quem não é terapeuta, né, claro, sim. de você se identificar e se colocar nesse Se lugar, se auto-reconhecer. auto-reconhecer. Porque você é uma pessoa boa, você acha que você vai ajudar os outros, ela faz muito isso, né, de ajudar, de se colocar, de se oferecer. Aquela pessoa que você sabe que está sempre disponível para tudo. Tem bastante. Tem, né? Quando a gente Então, lembra, assim, pensa, tem bastante. É. exato. Inclusive, eu já fui muito boazinha. Não sei se eu sou ex-boazinha ainda, igual vocês, mas eu já fui muito boazinha Pois é. também. E Mas é muito complicado porque esse processo deixa a gente acreditar que a gente está fazendo bem. A gente está fazendo bem para o outro, mas a gente está se massacrando, se autodestruindo. E Olha, é muito complicado isso, né? Da gente fazer esse processo de sair desse lugar. e quais os sinais, assim, desse perfil que a gente pode perceber? sabe aquela pessoa que você nem pediu ajuda e ela já está ali dizendo eu posso fazer por você? Ah, sei. Sabe a pessoa que quando você fecha os olhos e fala assim, meu Deus, eu acho que isso aqui não vai dar, não dou conta, e automaticamente vem o flash e a imagem dessa pessoa na sua cabeça, e você pensa, poxa, mas eu não vou fazer isso com ela. Não, mas eu vou fazer sim, porque ela sempre consegue, ela sempre dá um jeito de fazer. Nossa, E aí, muitas vezes, a gente olha para aquela pessoa que está sobrecarregada, ela está sempre exausta. exausta, sempre exausta, vive Esses são os doente. sinais emocionais, assim, É. da pessoa que tem essa síndrome? Sim, são alguns dos sinais. A pessoa está sempre doente, ela não tem tempo de cuidar. É sempre aquela pessoa, não tem problema não. A frase oficial da boazinha, não tem problema não, deixa aqui comigo que eu dou um jeito. Nossa, Deixa comigo que eu dou um jeito. Quando você ouve uma pessoa falando essa frase muitas vezes, você vai perceber que essa pessoa está dentro do ciclo da compulsão por agradar. E isso pode ser demonstrado de várias formas. Eu tenho hábitos que são agradadores, eu tenho pensamentos que são agradadores, e dentro desse lugar, eu posso, em vários momentos, estar flutuando em momentos nossa. diferentes da compulsão por agradar.
Você sabe aquela pessoa no ambiente profissional que sempre quis ser promovida e ela fica no quase. Ela trabalha, 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 se esforça, Profissionalmente é muito. sobrecarrega e ela para. Ela entra em estagnação, né? Seja empreendedora ou seja uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, ela busca o mais, ela faz o mais, mas ela não acontece, ela não ultrapassa um determinado lugar, porque ela fica presa Só nesse por esse esforço de fazer. comportamento. E aí ela vai se deixando por trás de outras situações onde ela não consegue sair. Ela entra num emaranhamento com ela mesma, ali, entra numa espécie de labirinto, Uhum. né? No meu caso, Emocional. quando eu percebi um pouco dessa síndrome, até foi lá aí no Instagram de vocês, né? Nas lives que eu vi. Na época eu me senti exausta, né? Porque a gente só doa e nunca tem ali o nosso nem momento de autocuidado você tira pra você. É sempre uma culpa também. Você não abre espaço para que o outro exista dentro da tua realidade. E isso é algo que é muito difícil das pessoas compreender. E somos nós que fazemos esse movimento, porque nós compreendemos o mundo de algum lugar em que eu preciso estar o tempo todo a serviço do outro, para ser vista, para ser amada, para ser desejada. Então eu não abro espaço para que o outro possa me dar. Entendi. E esse lugar, ele é um lugar aprisionado. Por isso que você vai identificar muito fácil a pessoa exausta, a pessoa que está sempre doente, a pessoa que está sempre Olha, precisando fazer algo, mas está tudo bem deixar para depois, porque agora ela precisa ajudar a tia, a mãe, o primo, o vizinho, a amiga do trabalho, que precisou sair mais cedo, mas o filho dela está tudo bem ficar na creche, ela ligar. Inclusive, ela faz movimentos na vida de outras olha. pessoas para que ela esteja a serviço. E aí a gente já vai para um nível muito mais alto. E dentro daquilo que a gente trouxe, o dinheiro entra nesse lugar. Porque quanto mais você vai para lugares mais altos, e às vezes você até destrava a vida financeira, porque você começa a fazer movimentos, e aí você está ganhando dinheiro, mas o dinheiro está escorrendo todo, porque eu preciso demonstrar atos de serviços cada vez maiores. Nossa, Me lembrei de outras características importantes que a gente não pode esquecer de falar. olha, A pessoa pode boazinha, falar. ela não sabe dizer não. A pessoa boazinha, ela não coloca limite nas Sim. E relações. por que que é tão difícil a gente falar não? Porque você fala não, você vai desagradar a pessoa. E a boazinha, ela quer o quê? Ela quer agradar. Se eu for falar, Mel, hoje eu não posso fazer o que você me pediu, só posso amanhã. Aí você fala assim, Vã, mas eu queria para hoje. Eu falo, Mel, eu não consigo hoje, consigo amanhã. E você quer aquilo na hora. Mas é um Eu vou te medo também, desagradar. porque tem esse medo, né? Tem o julgamento aí das pessoas. Sim, tem o Pra você julgamento. deixar de ser boazinha já é difícil, assim, pra essa pessoa que tá ali, né? Porque, nossa, eu vou deixar de ser boazinha, as pessoas também vão me julgar. Ou então, se eu falar o Sim. não, muitas vezes eu falei não e até conseguia falar o não, saindo um pouco da síndrome, né? E voltava e falava sim, porque a culpa vinha. É. Sim. E aí, dentro do que a Vanessa falou, é muito importante a gente lembrar isso. De novo, né? Eu vou reforçar. Nós compreendemos o mundo do amor, de ser reconhecido, porque a gente serve. Então, se eu não consigo alterar essa emoção que é a palavra não para o outro, ele causa dentro de mim, eu não consigo sair desse lugar. Nossa. Porque dizer não dentro do contexto que essa emoção causa, e é por isso que a gente, quando está no processo de sair desse lugar, eu falei não, mas eu volto atrás porque eu dou um jeito. Eu dou um Uhum. jeito. Eu dou um jeito. Eu acho que eu Exatamente, consigo. Se exatamente, eu Pri. mexer um pouquinho aqui, eu dou um jeito, eu consigo. Então, quando a Van traz essa questão, né, da não saber falar não, é verdadeiramente isso. O não, ele mexe com toda a tua composição orgânica, o teu emocional entra em conflito, o teu Olha, cérebro que importante. desparafusa. E é essa palavra, né, Van? Uhum. Ele desconstrói completamente porque ele entra no estado de guerra. É um conflito Entendi. gigante dizer não quando você aprendeu que você precisa servir para ser E, visto e e esse, e amado. esse aprender também vem muito do que a gente carrega da nossa criação também. Sim, é o Verdade. que a gente falou ainda essa semana, a semana passada na nossa live. A gente falou que essa modulação da pessoa boazinha é uma estratégia que a gente desenvolve desde muito pequena para aprender a sobreviver e para ser sentida, para ser amada, para ser Olha, vista, para ser reconhecida.
A gente já traz isso, né? Tá Já meio traz essa enraizado. bagagem de você se colocar à disposição do outro, por quê? Porque quando a gente é criança, você não ouve os pais falarem assim: ai, se você fizer tal coisa pra mim, Sim. você vai ser Nossa, é verdade. recompensada com alguma coisa. Tem isso. E a criança vai dotando aquilo de uma estratégia de que para o meu pai me ver, para minha mãe me ver, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ficar nesse lugar. E aí ela vai se colocando nessa posição. E o que a Pri falou da questão do emocional, que o não sobrecarrega na gente, é culpa, medo, raiva. São Nossa. as três emoções que ficam ali Emoções truncando a gente fortíssimas. o tempo todo nessa composição de agradar. Fortíssimas. E eu aprendi a falar não. E quando eu comecei a falar o sim pra mim, gente, é muito mais gostoso. Exato. É muito mais Sim, para gostoso. você, né? Sim, Exatamente. A exatamente. boazinha, ela não tem essa capacidade ainda de reconhecer o sim para ela, É né? isso, verdadeiro. E é um negócio tão louco que a gente não consegue compreender por que que a gente demorou tanto tempo É para verdade. chegar nesse lugar. Porque quando você sai desse lugar da utilidade, a Van fala muito sobre isso nas nossas lives, quando você sai do lugar da utilidade, você consegue perceber que você dá conta, inclusive, de cuidar de você e aí sim estar inteira para cuidar do outro. Porque aí você ganha o tempo que você não tinha. Exato. E você sai desse lugar de utilidade. E aí, de novo, por que que muitas vezes as pessoas têm resistência? Porque nesse processo, as pessoas que usavam você, e é esse o termo, como alguém útil, Olha, elas deixam de fazer parte do seu círculo. isso acontece também. Isso acontece e tá tudo bem. Exato. Só que para estar tudo bem, você precisa estar nesse lugar de É, praticar o sim para você. Porque aí você vai compreender que tá tudo bem o outro tomar a decisão de se afastar de você. Tá tudo bem o outro não querer estar do seu lado, porque ele não quer, mas tem alguém que queira. Ele não quer, mas eu quero estar comigo. Eu sim. quero estar dentro do meu silêncio, eu quero estar dentro do meu Vai ficando em repouso. primeiro lugar. Eu quero estar dentro da minha profissão. Eu quero estar dentro dos atos de serviço que para ele talvez não sejam mais eh, bons da forma que eu entrego, mas tem outras pessoas que vão querer. E uma prova disso somos nós duas, né, Vó? Sim, É mesmo, exatamente. olha. E a gente fala, né? A gente usou para você o termo ex-boazinhas, mas a gente usa a regeneração, Isso. porque é um dia Olha. de cada vez. É um dia você lembrar que você existe, lembrar que você tem os sims que você precisa dizer para você e começar a entender as suas relações. Porque a pessoa boazinha, ela é a que mais assume para ela as relações, como a Pri gosta de dizer, disfuncionais, mas no português, claro, as relações tóxicas. Olha, que A gente importante. o tempo todo se envolve em relações Na tóxicas. parte de relacionamento influencia Tudo, demais. relacionamento familiar, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, porque vira essa disfunção de eu me colocar ao prazer do outro, do que o outro precisa de mim e as minhas necessidades ficam para trás. A Gente, relação envolve tudo. financeira, a relação emocional, a relação psicológica. Não existe a pessoa boazinha que consiga ter dinheiro na conta. É O mesmo. bonzinho tá sempre sem dinheiro. O E limite já, do cartão tá como é que é? sempre Por que que tomado. usa assim como uma válvula de escape o dinheiro? Porque vem desse lugar que ela precisa sentir preenchida o tempo todo. Ela não aprendeu ainda a estar no vazio. Então, quando ela sente sufocada, foi excesso demais, ela precisa sentar como recompensa à mesa e comer uma super refeição gostosa, ainda que ela não esteja com vontade nenhuma de fazer aquilo. Então, tem um gasto espontâneo e tem um gasto por necessidade, é isso? Exato, aquele guarda-roupa gigante de roupas empacotadas que nunca foram tiradas do Nossa, pacote. A pilha de 20, 30, 35 pares de sapato que não serão utilizados e que você não vai usar, mas o seu dia foi tão sufocante, tão estressante, o seu mês foi tão exaustivo é que quando o realmente dinheiro. uma válvula. E uma outra característica que a Pri trouxe aqui muito importante dessa questão, e aqui já trazendo um caso real da minha parcela de boazinhas, eu recebi o meu dinheiro, estava trabalhando e comprava as coisas escondidas do meu ex-marido. Porque Olha, se ele visse, ele ia questionar.
Mas por que que você comprou tal coisa? Por que que você está gastando dinheiro com isso? O dinheiro era meu. E E isso entrava nesse lugar dessa acontece relação. muito. E como a gente nem sabe, isso precisa de uma terapia para saber disso, Por isso que a porque gente tá aqui, né, é Mel? uma coisa que fica tão guardada ali que como você vai perceber que você está gastando, está com várias questões, às vezes é só o que você acha que é um prazer, não é? Verdadeiramente, Mel. Ó, quando a gente fala desse lugar, é tão difícil esse perceber, esse reconhecer, que leva muitos anos para a gente poder. E às vezes, mesmo quem já iniciou no processo, e que foi o que aconteceu comigo, eu já havia começado o meu processo de autoconhecimento, de cuidar da minha mente, e só em 2020 é que me veio a primeira vez o contato com síndrome da boazinha. E aí foi só ali, mas eu Nossa. já estava cuidando de mim desde 2018. Final de 2020 eu comprei um livro que falava sobre isso, não tinha ideia que isso era algo conduzido e cuidado por Uma médicos. síndrome mesmo, né? É, O nome é bonitinho só. o nome Boazinha. boazinha, É, quando você fala isso, ele Não tem tem até nada de um bom. som doce. Uhum. Mas a síndrome, ela não é um lugar doce, ela não é um lugar amável. E quando eu tive o contato a primeira vez, eu falei, isso aqui precisa de alguma forma virar algo que as pessoas possam exercitar, começar a olhar para esse lugar, porque é difícil você se reconhecer. A grande maioria das pessoas não se reconhece nesse Eu lugar. imagino. E hoje a gente está assim nessa era de jogos, né? As pessoas estão lá no Tigrinho, sim, tem sim, outros também. Isso é muito perigoso, sim. até. Porque a gente. Como você vai usar, saber que é uma. Até onde você sabe que é uma fuga emocional, por exemplo? Tudo aquilo que você coloca como compulsão, que você faz excessivamente. Então, jogar Ah, excessivamente, entendi. comer excessivamente, gastar dinheiro excessivamente, está sempre com a conta no vermelho, se colocar em situações perigosas para manter um relacionamento. Tô nesse relacionamento Gente, que aqui. Eu não importante. quero ficar sozinha, então você vai empurrando com a barriga um relacionamento, um homem num relacionamento, num casamento onde ele é abusado. A gente não pode esquecer de falar que Olha, os homens também sofrem isso e sofrem muito mais calados do que nós é mulheres. mais difícil eles acho que procurarem Sim, uma autoajuda também sim, nesse caso. porque eles são muito ridicularizados quando eles saem para buscar ajuda para É isso. verdade, ainda tem esse preconceito. Né? Você imagina um homem que chega e a gente falou já em muito tempo de live, eu lembro que eu e a Pri, a gente já tocou sobre isso. A Lei Maria da Penha, ela serve ambos, homem e mulher. Mas quando o homem chega na delegacia para dizer que ele apanha da mulher, todo mundo ri. Todo Nossa. mundo fala que como assim você apanha da sua mulher? Isso acontece porque ele está sendo bonzinho dentro de uma relação disfuncional. No trabalho, é o líder que não sabe delegar, é o líder que não sabe falar não para a equipe, é o líder que não consegue liderar. Ele é só um gestor, ele é só um gerente, porque o líder ele precisa dessa força e às vezes ele não vai passar a mão na cabeça de todo Uau. mundo. E o bonzinho ele não consegue esse lugar. São muitos sinais que dá para a Muitos gente perceber. sinais. Se a gente começar a pensar em tudo isso e fazer esse trabalho, tem muita coisa aí que muita gente vai descobrir aqui nesse episódio. Vários insights Já virando, vão fazendo checklist já aí, vão né? fazendo É. checklisting. E tem algum case, assim, claro, né, sem dar nomes que vocês podem contar, assim, de uma história que vocês começaram aí com esse trabalho nessa terapia e que se transformou realmente num ex-bonzinho também? Ó, eu vou começar com o case que sou eu verdadeiramente assim, eu na minha própria pessoa, Olha, no meu eu. Eu sou aquela pessoa que passou pelo processo da transformação com dor, inclusive. Foi um processo dolorido para mim, porque inicialmente eu precisei ir para um lugar muito difícil emocional. Então, o processo de depressão foi muito profundo, olha, a ponto de desejar tirar a minha vida por algumas vezes poxa. e tentar. Só não consegui, mas eu tentei. Então, desse lugar que eu saí, eu precisei trabalhar isso. E aí, quando eu comecei a me perceber, eu era a mãe das amiguinhas que levava todas as crianças para casa no É final de mesmo? semana. Ô, primo. Todas as crianças para o final de semana na minha casa. E eu trabalhava a semana inteira, eu trabalhava viajando. Nossa. Às vezes eu virava o final de semana todo sem dormir,
porque eu queria dar conta daquele lugar. Eu queria ser legal, Agradar. eu queria que as pessoas me olhassem e gostassem de mim, mas eu não conseguia me olhar no espelho. Eu não conseguia me olhar no espelho. Uau. E um ponto de virada na minha cabeça, eu não me maquiava, Mel. Jamais você estaria assim, igual hoje no podcast, então. Em nenhuma hipótese você não veria eu maquiada, porque eu não conseguia me olhar no espelho. E Muito o forte processo isso, de Pri. maquiar, processo da maquiagem é você se olhar no espelho. Então, quando eu percebi que eu não conseguia fazer isso, que para mim era um lugar de muita dor, eu entendi que alguma coisa eu precisava mudar. E aí começa o meu processo. E aí eu vou fazendo vários processos, são vários processos, e a partir desses processos que eu vou fazendo para sair desse lugar da compulsão para agradar, são pessoas que vão saindo da minha vida e pessoas que eu julgava amigos, irmãos. E aí eu comecei a perceber a dinâmica das relações. Então, inicialmente, a primeira dinâmica foi no relacionamento amoroso, como eu me Olha, relacionava com meu marido. Por que que eu falo que o bonzinho, ele não dá espaço para o outro existir? Porque é aquela pessoa, aquela esposa, vou falar do lugar da esposa. Ele não me ajuda em nada, ele não percebe que eu tô precisando disso, ele não vê que eu tô nossa. precisando descansar. Só que você não inclui o outro, Você porque não dá espaço, né? não tem espaço, porque você acorda de manhã, parece uma máquina, né? Você acorda, é uma máquina. Verdade. Você vai lá, você vai na padaria antes que todo mundo, você vai no mercado antes que todo mundo, você faz a feira antes que todo mundo, você coloca a roupa na máquina antes, você não tem paciência para esperar que o É outro faça. verdade. Aí você faz a comida, E porque é o depois sem dar filhão. culpa que a pessoa não fez nada. E aí no final do dia que você tá exausta, você olha para todo mundo ali na dinâmica, sentado bonitinho, e faz assim: caramba, ninguém presta atenção que eu tô aqui? Uai, é você que foi. Foi você que quis. Ai, Só que até para você reconhecer isso, tem dor. Teve a dor do processo, de eu falar, opa, peraí, na verdade não é bem. E é tão engraçado, assim, que eu posso falar um pouquinho de mim também, que depois, quando você vai retomando, assim, que você vai, né, se curando, né? A palavra é essa, se Sim. curando, você percebe que tudo vai fluir. As pessoas também, e muitas vezes você atrapalhava elas mesmas a tomar a frente daquele tudo vai fluir sem você estar exatamente, você estando ou não, as coisas vão fluir, né? Mel, Você não tem o controle de tudo o tempo todo. Esse foi o insight de hoje, inclusive, isso. né? A pessoa boazinha, ela é extremamente controladora. E tem coisas que a gente precisa aceitar e abrir espaço para que elas aconteçam. Assim como a Pri, eu também, no lugar de boazinha em regeneração, venho desse lugar de saber que eu não dou conta de tudo. Né? E a minha história apareceu no burnout lá na UTI, os 3 dias Sim, lá, né, naquela situação, onde eu tive que parar e remodelar toda a minha vida. precisou ir para UTI com burnout. Precisei chegar naquele lugar para entender qual era o meu processo, né? E justamente naquele momento, para o quê? Para me olhar e parar e pensar, para onde é que eu estou direcionando a minha energia, a minha vida, a minha experiência, né? Porque eu achava que tinha muito conhecimento até ali, muita sabedoria, mas que ninguém me via, que ninguém me ouvia e que não servia para nada. Então eu precisei que a vida me parasse para essa vida poder se descontrolar, sair de um lugar e eu aprender a confiar na vida de uma maneira diferente. Nossa, faz muito sentido. Eu estou me identificando muito aqui também, porque Entende? você acaba também atrapalhando, de certa forma, as pessoas. E tudo flui. Como eu percebia que eu atrapalhava, né? Minha mãe teve um AVC e eu, como filha, né, a única filha mulher, e achava que meus irmãos, tinham 3 irmãos, que não iam dar conta. E eu achei que eu tinha que substituir ela em tudo, em servir, em receber como ela sempre recebeu, que meus irmãos não iam, e eu estava atrapalhando. Eles tomavam conta da minha mãe, às vezes até melhor do que eu, como eu atrapalhei esse processo. E quando eu percebi tudo isso, porque eu era aquela que só queria agradar, e eu queria servir, né? Isso que você falou, Pri, nossa, eu identifiquei muito também. Tudo vai tomando seu devido lugar. E a gente não dá conta que é um lugar de arrogância, Mel. É E eu acho que verdade. isso a gente precisa falar.
A gente fala que a palavra boazinha ela é doce, mas a verdade, verdade mesmo, o fundo dessa palavra é quando eu estou na síndrome, eu sou equivalente a uma pessoa extremamente arrogante, disfarçada de bons atos de Eu serviço. pedi perdão para meus irmãos. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, reconhecer esse lugar. Eu falo muito sobre a questão do relacionamento. Sabe esse marido que todo mundo sonha ter, que leva café na cama para você ao domingo? Ah, muita gente sonha. A gente precisa abrir espaço para isso. Senão ele não acontece. Primeira vez que depois dos meus processos todos, eu acordei e o meu marido estava com o café na cama, simples, nada de outro mundo. Mas ele trouxe o café na cama, depois de 23 anos que nós estávamos casados. Uau. Eu nunca tinha aberto espaço, porque enquanto ele estava dormindo no final de semana, porque na semana era aquela loucura toda nossa, de rotina, eu levantava mais cedo para dar conta de fazer a comida que agradava a todo mundo. Então, que hora que ele ia fazer a comida para mim, para que eu pudesse ser agradada? Não tinha espaço. No dia que eu entendi que dormir até mais tarde no final de semana e eu não abro mão disso mais, no sábado, lá em casa, se fizer barulho antes do meu horário de acordar, é confusão na certa. Então, se vai levantar mais cedo, já sabe que tem que. O É que meu aí você espaço tem começa que a criar respeitar. a sua lista de negociáveis. É isso. Sim. E aí fica tudo mais Mas fácil. para você chegar nesse lugar de criar sua lista, você primeiro precisa parar e se reconhecer nesse lugar, que é o mais difícil para boazinha, o mais É trabalhoso difícil. para a pessoa boazinha. Por quê? Ela não sabe do que ela gosta, ela não sabe do que ela precisa. Ela não sabe, ela já perdeu o eixo dela individualmente como ser humano. Que importante isso. Então, como é que eu vou falar para você, Mel? Eu gosto de dormir até mais tarde no sábado, se eu não me permito. A Pri precisou trabalhar esse E essa lugar para logística chegar também de lá. fazer as pessoas entenderem a sua mudança, as pessoas do seu convívio, é meio que complicado no A começo gente também. perde pessoas e perde relações, mas é o preço. Porque até então você estava perdida de você. Então, quando você Olha se aí. recupera, você vai perder pessoas, isso é natural. Mas só que outras pessoas aparecem, né? Eu precisei perder vários halls de amigos e de pessoas que eu achava que eram minhas amigas para a Pri aparecer, para você chegar no meu caminho, É entende? verdade. Então, é aquilo que você falou, a gente tenta controlar e às vezes a gente está perdendo nesse controle. É, e tem umas que a gente não perde, né? A gente... Temos que são livramento, né? Só Mas a gente livramento. ainda acha que está perdendo. Eu fiquei bem quieta aqui nesse momento. É. Esse é um momento de silêncio É absoluto. verdade. Mas é esse abrir espaço. Abrir espaço para que a gente possa existir enquanto pessoa. É A verdade. síndrome da boazinha, quando a gente fala de trabalhar a síndrome, é o processo de abrir espaço para que você exista. E todos os sonhos que a gente idealiza lá fora para que um dia aconteça, quem dera que isso acontecesse comigo, isso só acontece no momento que você abre espaço. É a permissão. A gente pode dizer que sim, que é um espaço de permissão. E acontece em todos os âmbitos da vida, né, Van? Sim. Porque quando você começa a corrigir os teus atos de serviço para que você possa existir, você aprende, como a Van falou, gosto ou não gosto de maquiagem? Gosto ou não gosto de pintar unha? Gosto ou não gosto de usar batom? Gosto ou não gosto de aparecer? Gosto ou Olha, não gosto de usar blazer? A uau. gente brincou. Eu sou uma pessoa que eu não usava blazer porque eu tinha vergonha dos meus ombros largos. Então, usar blazer hoje para mim significa eu consigo me olhar no Se espelho libertou. hoje e me achar bonita com o blazer. Mas não é porque eu não gostava dos meus ombros largos, é porque eu não queria ser vista por ninguém. Olha, é uma escondida. Da mesma forma que eu não me olhava no espelho, eu não queria que as pessoas me vissem. Então, hoje eu posso ser vista. E é desse lugar que a gente só consegue falar da jornada da boazinha agora. É Olha, desse lugar que eu falo hoje da jornada. Porque por todo esse processo que eu passei, hoje eu posso dizer, eu gosto de usar o blazer. Eu gosto de pintar minha unha. Eu uso várias cores. Eu gosto de fazer minha maquiagem. que E lindo, é uma mais do que isso, libertação. né? Hoje Mel, e assim, ó, é pra mim, a gente vai conversando, vai caindo os flashes, né? Uhum. Eu fui ser madrinha de casamento da minha irmã sem maquiagem. Ó, pensa Nossa. nisso. Um E aí fica casamento eterno lá, né? Igual tá aqui no podcast. A gente vai ficar eterna lá no entende? YouTube. E eu fui.
eu fui ser madrinha de casamento sem passar batom. Eu fiz uma escova no meu cabelo e fui. Nossa. Então, assim, é desse lugar que eu tô falando. E a gente tem muita gente que você olha à sua volta que está nesse lugar. E é por isso que a gente fala tanto da jornada, né, vó? E a gente fala de um lugar de sincronicidade, porque tudo que a Pri tá falando, o meu é o oposto. Por que que eu tô sem blazer hoje? Porque eu não me permitia usar um Olha! look sem blazer. A minha mãe vai assistir o podcast e vai falar assim, é outra pessoa, né? E de um lugar de tranquilidade, porque eu era essa pessoa que cobria os meus braços, porque era mais fofinho assim, meio, né? E eu achava que era feio. Eu achava que era feio. Mas você se assumir e você se entender Gente, isso faz tanta como diferença. mulher, né? E se colocar nesse lugar de ser feminina e de se permitir. E aí, quando você fala da permissão, me lembra, eu preciso me permitir. A pessoa precisa se permitir. Sim. Porque a boazinha, ela não se permite nem existir, como a Pri gosta de dizer em todas as nossas lives. Eu não me permitia ganhar as coisas. Olha que bloqueava isso. O elogio, né? O Quando fala, Mel, você elogio. tá Ai, linda. Mel, vai lá que você ganhou uma escova. Vai lá. Não, eu não quero. Ah, eu tô te divulgando, mas não precisa me dar nada. E eu bloqueava tudo que o universo estava mandando para mim. A boazinha é aquela pessoa que não aceita elogio, que você fala assim, Mel, você tá linda. Ela fala assim, ah, imagina, isso aqui é só um Também lookzinho tem básico. isso, né? É, imagina, essa blusinha aqui é de promoção que eu comprei ali, imagina. Gente, Ela quanta devolve pra coisa você. boa vem depois disso. Parece que Uhum. assim, atrás do arco-íris, aquele potinho de tesouro mesmo. E quanta coisa boa você ganha. E que práticas ajudam a estabelecer limites com empatia? Primeiro de tudo, você reconhecer quais são os seus limites. A pessoa boazinha, ela não sabe quais são os limites dela. Ela não reconhece a si mesma, então ela não sabe até onde ela vai, até onde ela pode ir. Ela se sobrecarrega fisicamente, emocionalmente, mentalmente, porque ela não sabe qual é o próprio limite. Então, como é que você se limita se você não sabe qual é o teu limite? Então, a primeira empatia que você tem que ter é com você, individualmente E falando. como a gente faz isso assim, equilibrar a gentileza com autocuidado? Isso você vai aprendendo aos poucos, Mel. Quando a gente aprende esse lugar que a Vanessa trouxe, que é você aprender quais são os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, o que vai precisar ser negociado com o outro, até onde eu vou, até onde você pode ir. Quando você aprende tudo isso, aí você é um outro mundo. É esse mundo que a Entendi. gente está falando aqui, que a gente exemplificou aqui, dessa tranquilidade de compreender que até aqui é minha parte, eu concluí. Daqui em diante é do outro. E eu tenho a certeza que vai vir. Porque se não vier, a gente já sabe também que daqui para frente não seguimos juntos. Não seguir mais junto. E isso significa relações sociais, relações amorosas, relação financeira, Olha, relação emocional. Eu vou testar como fica a minha emoção fazendo isso. Foi ruim, foi desconfortável, não quero, porque eu sei que eu não quero essa emoção no meu corpo. Então eu volto e não repito mais, que é algo que a boazinha não sabe fazer. Foi ruim se e a gente está prejudicar. falando de várias áreas, financeira, emocional. A gente, quando a gente está trabalhando essa cura, são todas de uma vez ou a gente vai ali, talvez, por partes? Lembrei de uma coisa importante que a Pri sempre fala nas lives. Hoje em dia a gente está vivenciando um período em que você não se permite sentir. Então você se anestesia. O que mais tem por Nossa, é aí? As verdade. pessoas usando medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, porque eu não quero sentir nem o bom nem o ruim. A gente está vivendo uma civilização robótica. Ali anestesiada. Anestesiada, completamente alienada. Então, primeiro de tudo, você precisa sair desse lugar, sair do piloto automático, que muitas vezes a gente entra direto, todo dia, o tempo todo. Então, sai do piloto automático para se colocar nesse lugar de autoconsciência. E outra coisa que a Pri trouxe o gancho aqui para mim, o respeito. A pessoa boazinha, ela precisa se respeitar, primeiro de tudo. Primeiro lugar. Primeiro lugar, é entender que ela merece respeito e que ela pode ter esse respeito. A nossa relação aqui como ex-boazinhas e boazinhas em regeneração só dá certo por isso. A gente tá no mesmo Verdade. passinho assim, e um passinho só à frente de quem tá vindo com a gente nas jornadas. A gente não tá num pedestal, a gente tá caminhando. E
Cada dia é um novo dia, de E às vezes a gente erro e vai se acerto. percebendo boazinha em outras questões ali no meio do caminho Sim, também. Acha que tá tudo bem e aí vem também E ao de longo do novo, a tempo. gente volta para o começo da história. Lembrar que esse foi a estratégia que o nosso cérebro compreendeu para sobreviver. Olha, Ele foi a estratégia que ele aprendeu para ser amado e reconhecido. E você não apaga esse registro. Isso não existe. Enquanto você estiver vivo, é mesmo? você vai ter esse registro. Então, toda vez que o teu sistema nervoso for acionado com este lugar, você, quanto mais treina para Uau. sair do lugar, mais você desbloqueia esse lugar da mente. Então, por que que hoje a gente já consegue falar com mais tranquilidade sobre isso? Nós estamos exercitando há um ano e eu brinco que a Então gente é não. um exercício mesmo, é É a um prática exercício. ali. A cada nova turma, nós estamos na quinta, tá, Mel? Uhum. A cada nova turma, nós revivemos o processo novamente, de um jeito acelerado. Uau. Eu, antes da quinta turma, já tinha vivido, né, todos os processos 3 vezes. Eu fiz sozinha a jornada comigo. E eu percebia o tanto de desbloqueio que vinha a cada jornada. A cada ciclo de 21 dias que eu concluía, as mesmas atividades eram num lugar novo que eu estava. E agora eu tenho cada vez mais clareza de que quanto mais a gente desbloqueia o nosso emocional, quanto mais o seu emocional estiver desbloqueado, mais a sua mente vai te levar para novos lugares mais altos, que todo mundo procura isso. Essa É, isso é bendita história da verdade. prosperidade, da abundância, que não chega se você não E hoje em tiver dia é isso muito em dentro de alta, vários você. gurus aí, muita Então, gente falando. mas isso não chega, Mel. E aí a gente tem a ilusão, né? Vou empreender, vou criar um uhum. negócio. Eu Ninguém abri um prospera no negócio. estado de sofrimento. Não existe isso. O dinheiro, ele é a consequência de todos os passos anteriores. Se eu não consigo me relacionar bem comigo, eu não me relaciono bem com as pessoas que são próximas a mim, marido, cachorro, papagaio, periquito e assim vai. Aí eu não me relaciono bem com os meus amigos, eu não consigo me relacionar de forma saudável no meu trabalho, Nossa, e a consequência é o dinheiro ser uma bagunça na minha vida. E isso não importa se você é CLT, se você é um PJ, se você é um empreendedor, empresário. E por isso que muitas empresas quebram, inclusive. É por é isso que a gente tem verdade. um índice tão alto no Brasil de empresas que são abertas e em menos de 2 anos, o ciclo é que elas fecham novamente. É sobre seu CPF. É por isso que Incrível. você entra investindo dinheiro e sai quebrado, devendo muita gente. Nossa. E tem alguma uma dica prática para a gente aprender a lidar com essa compulsão? A dica prática é entrar na jornada. Adorei, A adorei. dica prática é entrar na E jornada. continuar, porque a terapia, gente, cada vez mais eu me apaixono por terapia, porque são muitas descobertas. Vocês estão aí na quinta turma, né? E vocês Isso, estão turma. trazendo aqui que também estão no processo. É fantástico isso. Já com a sexta já sendo, né, cocriada e desenhada aqui, porque a gente sabe que mais pessoas, e aí a gente usa da sua ferramenta aqui de comunicadora para trazer essa mensagem, porque a gente sabe que é necessária essa consciência das pessoas, de que estão nesse lugar. Mas eu e a Pri, como terapeutas, a gente só pode estender a mão. É a pessoa que vem, é a Sim, pessoa que decide, é a pessoa ela que que tem que passa querer. pelo processo. Porque eu costumo dizer, a terapia é 50%. Se você não fizer o teu 50% do que você precisa fazer, você vai só jogar dinheiro fora. É Não verdade. existe o milagre de você pegar, pode ser o terapeuta, o coaching, o personal, o guru, quem você quiser. Você pode pagar milhões. Se você não fizer o teu processo, a tua parte, não E essa funciona. parte é sozinho. Essa parte é individual e Nossa, intransferível. intransferível, adorei. Intransferível. E algo que eu quero só complementar, né? A gente tem visto cada vez mais os movimentos nas redes, né? Em que as pessoas agora voltaram para a questão espiritual, né? Ou usar a espiritualidade para que você tenha um milagre na sua vida. Não existe milagre que aconteça sem passar pela jornada do processo de autoconhecimento. Sim. Processo de autoconhecimento com autorresponsabilidade.
culpar o Nossa, é muito outro, importante. usar o outro como armadilha, como ferramenta, como objeto de que eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, então vim procurar as cartas, né? Vim procurar as Uhum. cartas para que você me dê uma resposta. Por que que o meu chefe não me promove? Por que que o meu marido não se comporta Tá jogando a assim? responsabilidade. E é sobre por que é que eu continuo me relacionando deste lugar. O que é que essa relação quer me trazer? O que é que ela quer me mostrar? Olha, Porque pode ser diferente. E, de novo, volto para o meu eu. Um relacionamento, outro relacionamento completamente diferente, antes e depois das jornadas. Porque eu consigo deixar que o outro exista como ele é, do jeito que ele é. E quando eu permito que ele se mostre do jeito que ele é, eu escolho. Quero estar com ele do jeito que ele é ou não. E aí a gente acho precisa que sair desse tem lugar. esse lugar que a gente sai, vai saindo, né? Não sai de uma vez, vai Sim. saindo. A gente aprende a olhar outra pessoa como única também. E até, eu acho que aumenta o respeito, né? Você começa a enxergar também as outras pessoas de um jeito diferente. Que às vezes elas não estão na mesma jornada ali que você. Volta no que a Vanessa trouxe, né? Respeito, você passa a admirar a pessoa, porque aí você sai do julgamento e aí a pessoa consegue mostrar as Exato, habilidades que ela tem, exato, que você não deixava antes, que você exato. sufocava o tempo todo, você estava ali servindo o tempo todo. A boazinha precisa sair do julgamento e do auto-julgamento. Porque a gente se julga demais. Ou a gente se julga superior ao outro, ou a gente se julga inferior. É o tempo todo essa dualidade. Se Ah, o tá. outro Ou é não 880. faz, se o outro não faz, porque não faz, é porque não fez, é porque não sabe. Se sou eu, é porque eu não fiz, é porque eu tinha que fazer, é porque eu não dei conta, é porque Nossa. eu sou incompetente, eu sou impostora, né? Então não dá. Você fica naquele É o julgamento e chicote ali, né? auto-julgamento o tempo todo. Então, o respeito é fundamental. E, antes de tudo, a consciência de que a gente precisa de ajuda. Que a gente só chegou nesse lugar porque a gente reconheceu que a gente precisava de ajuda. Tanto a Pri com a questão da depressão e eu com todas as questões que eu via que eu não tinha resultado em várias áreas da minha vida. Mas você não era advogada, não era bem-sucedida, não estava no corporativo? Tava. Mas tinha uma insatisfação comigo que não me deixava ficar no lugar que eu estava. Então foi aí que eu falei, eu preciso de ajuda. Acho que tem muita gente assistindo passando por isso agora. Eu tenho certeza, tenho certeza. E como é que funciona as terapias, tanto individuais quanto em grupos? A jornada, né? Eu acho que o grande começo de tudo é a jornada da boazinha. Porque dentro desse processo a gente faz uma trilogia, então são ciclos de 7 dias dentro da jornada. A cada 7 dias você olha e visita um lugar. Então, primeiro a gente identifica. Ah, é mesmo? É, Interessante. no primeiro ciclo você identifica o padrão, como é que esse padrão se desenvolveu em você, para que você se reconheça. E aí, no lugar que você se reconhece dentro desses primeiros 7 dias, a gente pode começar a trabalhar a origem. E aí a gente toca lá, de onde veio, quais foram os comportamentos que acionaram esse gatilho em mim. Isso tanto em grupo quanto individual. Sempre no grupo, Sempre no grupo. sempre no grupo. No individual, ele não vai ter um ciclo constante como nós estamos fazendo agora, nas turmas. No individual, a gente faz o ciclo num formato diferente. Então, a cada semana ele olha para um lugar diferente. Ah, Tá? entendi. No processo terapêutico. Na jornada, são diariamente. Diariamente, mais ou menos 20 minutos, Van, ele precisa no dia? Então, era até um ponto que a gente tem que Sim. deixar claro, né? São 21 dias. Aí a pessoa fala assim: ai, nossa, Mel, 21 dias, tem que demorar 21 dias para eu passar pelo Ah, processo. ainda mais hoje que a gente está na velocidade 2 Você ali no tá, WhatsApp. você tá 40 anos, 35 anos, 28 anos, e o que são 21 dias dentro E desse são só processo? 20 minutos De 20 a 30 minutos é o que a gente recomenda que você tenha o tempo para nessa jornada fazer de 21 dias. o exercício, sim, porque a gente faz o acompanhamento dentro do WhatsApp. Então, eu e a Pri, a gente está disponível ali para o grupo, né? Uhum. Nessa jornada de 21 dias, e você vai dispor de 20 minutos do teu dia. Então, já é um desafio para a pessoa boazinha se colocar nesse lugar, É porque ela não verdade. tem 20 É minutos. verdade. E assim, como é que é? São várias jornadas. Como é que é a primeira, a segunda? Tem assim, conta um pouquinho para eu entender. O ciclo completo, 21 dias.
A cada 7 dias, a gente trabalha uma parte da síndrome, para que no final, no término, ela consiga ter exercitado todos os lugares e trabalhar esse emocional para que ela saiba agora como reagir fora Olha. do ciclo. Então, todos os dias uma atividade de 20 a 30 minutos, como a Van trouxe, 3 encontros online ao vivo, em que a gente aplica demais técnicas, fora o exercício que está composto ali dentro da atividade, para que ela tenha suporte emocional e ela consiga concluir a jornada. Nossa. E os exercícios dos encontros online, dos 3 encontros, eles são essenciais, porque é esse suporte e eles são desenhados para que, e a gente é de um lugar de inconsciência, mas a gente acabou concluindo eles assim, fazendo assim. No ciclo do 7º dia, acaba tendo um encontro presencial, online, né? Presencial não, online. E aí já estou criando presencial. Criando uma turma presencial. já no meu tô- Ah, lugar. eu acho. Eu já perguntei para ela É, lá nos já bastidores. copiei aqui. Então, nesse encontro online, ao vivo, essa pessoa vem e ganha fôlego, porque aí a gente aplica técnicas para que ela consiga ter força para ir mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente visita lugares muito profundos dentro da jornada. São 20 a 30 minutos, mas a gente visita lugares. Gente, mas eu adorei. É muito simples. É muito fácil. O acesso também é muito para mudar tudo isso, para E ajudar aí, Ivan, nessas eu conto ou questões. você conta para ela? Ai, meu Porque Deus. tem gente que chega, né, nesse afã de querer, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas quando ela começa a mergulhar no processo Ai, de ai. autoconhecimento, né, todo mundo sabe que fazer terapia é você enfiar o dedinho na ferida. Sim, E a gente vai tem que estar enfiar. preparada. É uma jornada terapêutica. Então, embora seja em grupo, a ferida de cada um vai ser acionada de um lugar onde a pessoa precisa se olhar. E muitas vezes para ela é desafiador. O primeiro desafio já é você se colocar com 20 minutos do seu dia hoje nessa correria que a gente Isso tem, já é um grande desafio. né? A pessoa já olha assim e fala, às vezes a pessoa burla a academia, burla a refeição, porque você come na frente do computador, Verdade. você sai correndo, você nem vê o que você está comendo, que dirá você ter consciência de entrar nesse processo. Gente, é verdade. Então, a consciência tem que estar bem ali, eu quero passar e eu quero mudar. Né? Porque a gente vai para lugares bem profundos dentro desses 21 dias. Mas eu e a Pri, a gente caminha com todo mundo. Então, Entendi. precisou de socorro? Tem Entra mais ou lá menos e quantas fala com a pessoas gente. nessa jornada? Ai, a gente não fez a conta de quantas pessoas Não? passaram pela Não, jornada, mas não. nós Mas, criamos turmas. mas juntando, eu tenho certeza que mais de 50 pessoas passaram. Uau. Porque Ah, eu já quero um presencial, hein? Sim. Pode eu já tenho certeza que organizar. mais de 50 pessoas, sim, passaram pelas as 5 jornadas. E mais pessoas beneficiadas com o processo das lives, Sim. em que as pessoas trazem, né, no privado para a gente, assim, olha, vocês falaram isso da síndrome, e eu me identifiquei, e agora eu estou me organizando, porque tem Olha. esse lugar, que a Vanessa falou é verdade, a primeira vitória da pessoa que tem a síndrome da boazinha, e é a pessoa, não é a mulher, e isso a gente precisa deixar claro, tem muito homem que faz jornada conosco, tá? Que bacana. Que participa da jornada conosco, para que sair desse lugar de reconhecimento. Então, o primeiro passo é a pessoa conseguir chegar na jornada. Porque é o que a Vanessa falou. Quantas pessoas você vê hoje parando na hora do almoço no fast food, passa lá no drive-thru, compra o lanche e almoça dirigindo porque não tem 25 minutos, 30 minutos para sentar e desfrutar de uma refeição aquecida. Sim. Ela não para. Então, o primeiro passo é esse, a pessoa conseguir chegar na jornada. E aí, depois disso, ao passo que ela vai exercitando esse lugar, ela consegue perceber as transformações. E a gente tem vários cases de sucesso. Inclusive, nessa 5ª turma agora, nós temos 2 pessoas repetindo a jornada, fazendo pela segunda Uau. vez a jornada, porque perceberam o tamanho da transformação. Você consegue entender, Mael, quando a gente fala assim, ó, a pessoa, uma mega profissional, e não conseguia precificar o trabalho dela. Você tá brincando. Não conseguir precificar o valor que o trabalho dela tem e conseguir olhar para todos aqueles que são Mas pares. isso é uma dificuldade de muita gente. Então, mas vem desse lugar. Desse lugar, Eu exato. quero que as pessoas gostem de mim. Eu não quero que as pessoas comprem de mim. Então eu dou. Eu não recebo.
Ela não coloca o preço com os olhos dela, sim com os olhos das outras pessoas. Ela coloca com os olhos dela e não das outras Ah, com pessoas. os olhos dela. Porque Ao os contrário. outros conseguem enxergar valor no que ela entrega. Olha, Ela não É. consegue enxergar valor Ela no que não ela dá. enxerga o próprio valor. É esse o como lugar da impacta. pessoa. É um impacto gigantesco, por isso que a gente Então, eu não está falando. consigo Como cobrar. impacta. Não consigo fazer o preço que é o justo ou o preço que vai elevar o meu produto para eu poder empreender, para eu poder fazer o meu negócio girar. E aí, a Pri trazendo esse relato das nossas boazinhas, eu me lembrei, na primeira turma, a gente teve um dos homens que participou, quando a gente começou, ele não conseguiu aprofundar. Ele fez o primeiro encontro ao vivo com a gente, mas ele não foi para os 21 dias, e aí o feedback que ele me deu. Eu não achei que vocês iam para lugares tão profundos. Uau, Foi exatamente esse o feedback. Então, abandonou. tem isso também. E aí, por isso que às vezes a pessoa resolve retomar num outro momento. Às vezes ela amadurece um pouquinho mais, às vezes ela vai para a Pri ou para mim na terapia individual, e aí ela vai com mais segurança e mais autoconfiança de que ela vai dar Nossa, conta. eu adorei. Porque a gente se cobra de não conseguir concluir a jornada. A boazinha vai para verdade. esse lugar, né? Poxa, eu confiei nelas, eu fui, fiz e agora eu não estou conseguindo ir adiante. Aí é mais culpa, é mais autocobrança. Gente, eu adorei. Eu já quero. Eu já quero. E quero Próxima presencial, turma, hein? a próxima Quero turma. presencial Sexta também. turma tá aí. A Tá aí sexta turma já, tá olha, já criada. sexta. Que É. bacana. Um trabalho de um ano aí com muitos frutos, muitas curas de autoconhecimento, Sim, né? E ajudando muitas pessoas também. com Tem certeza. alguma atitude que a pessoa, para quem quer mudar esse comportamento, vocês podem dar alguma dica? Se inscreve na O jornada. link vai estar na descrição, né, do podcast Ah, também. A gente vai gente, compartilhar com a Mel o link, já tem tá que fazer os na 21 bio dias do da Instagram. jornada. Tem que fazer os 21 dias, é essa a dica. Não tem como, né? Não é aperta o botão e muda tudo. Não. É. Não é aperta, é muito mais profundo, igual vocês estão trazendo tudo Não aqui. é igual fazer reiniciar um computador. Não tem Reset. jeito. Não tem jeito. Gente, eu amei o nosso bate-papo aqui. Quero agradecer por vocês estarem voltando aqui no Pod Café e agora com essa potência aí juntas, né? Adorei todo o trabalho que vocês estão fazendo, estou acompanhando lá no Instagram. Quero sim participar das jornadas. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Ah, e a gente também. A Van, a Pri vindo direto de Recife, de Recife. Recife, aí pela segunda vez é um privilégio aqui para mim. Aqui vocês ganham bastante presença, vocês já sabem disso. Aqui no Pod Café, a nossa xícara, agora ela tem uma mensagem, tá um pouquinho Ai, diferente, vocês estão fazer a muito coleção lá, obrigada, hein? né? Agora tá mais linda ainda, né? Sim. E agora eu quero presentear vocês com um voucher exclusivo de uma plástica biofotônica, Nossa tá? Eu já Senhora. estive lá fazendo com a doutora Ana Flávia, o consultório dela é na Moca. Ela é uma dentista especializada em odontologia integrativa, então vai muito tudo além a ver com o só nosso tudo a trabalho. ver com o trabalho de vocês. Eu estou presenteando vocês com o Muito voucher obrigada, dela aqui Mel. também. Maravilha. E também um voucher de uma massagem Ai, olha da só. massoterapeuta Cris, tá, gente? Ela também vai muito além. Eu falo que ela tem um verdadeiro dom nas mãos. Então, um voucher com desconto na massagem dela Mas olha. também fica na Moca, tá? Perfeito, meu. Eu adorei, porque eu vou ter que voltar para São Paulo para desfrutar dos meus Eu acho que você vai ter que voltar mais uma Amei. vez. Voltar, né? Ela merece voltar, né? Muito Merece, obrigada. merece sim. E agora eu quero deixar um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem para quem está assistindo. Pode começar por você, Van. Primeiro eu quero te agradecer, agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui contigo. Passou um filme na minha cabeça quando eu cheguei aqui, encontrei você, né? Você, assim, é uma luz na nossa vida e eu te agradeço profundamente. Agradecer a Pri, né? Essa minha companheira aqui de trabalho, de jornada, minha irmã de Que alma. lindas. Agradeço ao Criador por ter colocado você no meu caminho. Agradecer aos meus pais, né? Não posso deixar de agradecer meu pai, minha mãe, minha mãezinha que está aí assistindo, meu Que irmão. linda. Hoje eles são os meus apoiadores, mas antigamente eu achava que eles eram os responsáveis por eu ser essa pessoa boazinha. Mas a terapia cura a gente desse lugar, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês aí que está vendo a gente, que confia no meu trabalho e no da Pri, e que vocês possam ter essa consciência, né? De que o problema que você tem hoje, seja ele qual for, nos relacionamentos, na vida profissional, na área social, você consegue resolver com consciência.
As suas emoções, elas existem para serem sentidas e não anestesiadas, né? E é de um lugar de possibilidade que a gente vem conversar com vocês aqui hoje. Então, se tocou no seu coração a jornada, vem com a gente para ela, porque é fundamental essa consciência aí de tudo. Pode deixar o seu Instagram também, Ivan, para quem quer contratar o seu trabalho, né? Porque são Instagrams aí separados, vocês têm um trabalho em conjunto, né? Sim. Mas você também faz outros atendimentos. Sim. O meu Instagram é Vanessa Augusto Silva e eu hoje sou terapeuta e também faço um trabalho com a saúde mental corporativa, atendo os profissionais. Então, tanto os profissionais em si quanto as empresas podem ir lá e contratarem os meus serviços terapêuticos ou de palestras de conscientização da NR1, principalmente, que em 2026 vai ser super importante. Então, entrem em contato. E você, Pri? Bom, eu quero agradecer, né? Estou muito feliz de estar aqui de novo contigo, Mel, com a Van, né? Que é um presente mesmo. A jornada está presente aqui conosco nesse dia de hoje. A gente está aqui gravando para falar da jornada especificamente, então transborda meu coração. Eu tenho Que muita linda. emoção de estar aqui falando sobre ela, muito mesmo, porque eu acho que ela é um presente que o Criador permitiu que a gente conduzisse juntas e como flui muito naturalmente todos os processos, a ponto a gente já está indo agora para a sexta turma depois de um ano, e que as pessoas que estão nos assistindo, se de algum lugar elas conseguiram se identificar durante a nossa conversa, que dá para melhorar, que a vida pode ser um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil, que pode ser um pouquinho mais alegre, que dá para sentir mais vezes alegria na vida, vem para a próxima jornada, a gente está com o coração aberto, pronto para receber. Assim como a Vanessa, eu também desenvolvo processo terapêutico individual, atendo as pessoas de forma individual, também desenvolvo palestras e dou assessoria para essa parte de como a emoção ela pode desbloquear a prosperidade, de como as emoções e a gente olhar para um único lugar, todo mundo junto, a gente consegue avançar nas empresas, inclusive, né? Porque quando o negócio ele está no centro, quando o negócio está no centro do que todo mundo está fazendo, não tem como dar errado. Mas para isso eu preciso estar no meu lugar. Então eu também faço e desenvolvo esse trabalho de forma individual. E quem quiser contratar, eu sou Priscila Almeida, terapeuta. Você vai me achar lá no Instagram como Priscila Almeida Terapeuta, Priscila com 2 L's. Pode chamar que a gente está disponível para atender, para conduzir na jornada, para tirar todas as dúvidas. E é um prazer muito grande estar aqui falando sobre tudo isso, Mel. Que bom, eu que agradeço mais uma vez. E eu não posso deixar aqui de encerrar esse episódio sem falar da Audrey. A Audrey fez a minha make, fez a make também, né? Da Pri. Muito obrigada aí, Audrey, por essa maquiagem aqui que a gente adorou. E já vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês também, quem quiser fazer uma make, contratar a Audrey. E também a Midas Play, que é o lugar aqui onde a gente está gravando o podcast, essa produtora aqui, que você vem aí, otimiza seu tempo gravando conteúdos tops aí para as redes sociais. Já segue a Midas Play. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês aí jornadas de autoconhecimento incríveis, cafés e conexões. Obrigada.